queria que o torcedor entendesse que sim, estávamos olhando para o mercado, não só para a posição 9, mas para outras, só que nós não entendemos ter no mercado uma opção que fizesse sentido com valor de mercado, com orçamento, com tudo isso. Resumindo, o que é que ele disse? Não sobrou dinheiro no orçamento, que a gente não sabe qual é, para trazer o centroavante. E aí, eu vou rebater com algumas informações. Não é que não tenha sobrado dinheiro. É que faltou tratar a centroavância como prioridade do Bahia nesse ano. A verdade é essa. O Bahia trouxe 2 centroavantes a preço de banana, Mingote e Everaldo. Everaldo porque estava livre no mercado na época da contratação, e Mingote, porque é um jogador que veio do empréstimo do Atlético Paranaense, a gente não sabe o valor especificamente, mas troco de bala para o Bahia, provavelmente. Mas repare, não é que tenha faltado dinheiro. E não vamos analisar apenas o movimento do Bahia na busca do centroavante nessa janela, porque o Bahia teve 8 meses sob essa gestão para trazer um centroavante de peso, que resolvesse. Vamos lá. O Bahia gastou 8 milhões de reais, segundo informações da imprensa, em Iago Felipe. O Bahia gastou 18 milhões de reais, segundo informações da imprensa, 18 milhões de reais na contratação de Chaves. Iago Felipe, reserva, e Chaves nem aqui está mais. Já voltou para o Independente Del Valle. E o Bahia gastou 6 milhões de reais em Diego Rosa, que, segundo o Renatinho Guedeville, está comendo a bola nos treinamentos, mas que a gente não viu comer a bola em momento algum em jogos oficiais. Então, juntando esses 3 jogadores, 2 que estão longe de um protagonismo e de regularidade em atuações, e um que já foi devolvido, o Bahia gastou 32 milhões de reais. Segundo informações da imprensa. Na verdade, essa de Diego Rosa é confirmada por nós. O Bahia gastou com esses caras. O Bahia teve dinheiro, o Bahia teve 32 milhões de reais para gastar com esses 3 caras. Priorizou trazer esses 3 caras do que juntar esse montante e investir no centroavante. Por ironia do destino, segundo o Transfer Market, 30 milhões de reais é justamente o valor do centroavante que foi pretendido e negociado pelo Bahia nesta janela de transferência, que é o Carlos Vinícius do Fulham. Então, não é verdade dizer que o Bahia não teve bala na agulha financeiramente para trazer um 9. A verdade é que o Bahia negligenciou a centroavance e preferiu investir em outros setores. A principal necessidade do elenco do Bahia, inegavelmente e estatisticamente, é o centroavante. Hugo, bota aí na tela, por favor, o tweet de Elton Serra, que repercutiu pra caramba neste fim de semana. Everaldo completou 16 jogos na Série A pelo Bahia. São apenas 7 finalizações no alvo, em todo o primeiro turno, com 3 gols marcados. Em 5 jogos, ele chegou a ficar em campo sem nenhuma finalização. Em 5 jogos, ele chegou a ficar em campo sem nenhuma finalização, certa ou errada. 7 assistências para finalizações, mas nenhuma para gol. O Bahia se contentou com isso. E está pagando um preço altíssimo por não ter coçado o bolso para, de fato, trazer um centroavante confiável. E não venha me dizer que faltou dinheiro. Faltou foi priorizar esta posição. Falha de planejamento do Esteves. É exatamente isso, né? Não tem muito o que tirar. Não priorizou e, sobretudo, assim, para mim, isso está diagnosticado ainda lá quando começou a trazer os jogadores cascudos, né? Naquela primeira, antes da janela, né? Ainda estava na primeira janela. Começou a trazer os jogadores cascudos, isso já estava diagnosticado em relação ao elenco. Veio o Mingote, né? Aposta total, péssima aposta, né? Porque não vai entregar nada além do que a gente, não vai entregar nada daquilo que a gente precisa. E agora, de novo, falhou em prioridade. Eu vou colocar passar um pano aqui em relação a isso, que vai ser colocado como uma passagem de pano, mas eu acho importante que se preocupe com o orçamento.
Mas se preocupar com o orçamento é se preocupar com o todo, e não com esse aspecto específico, como você falou. Então, a partir do momento que você traz outros atletas com um custo muito elevado e que deixa de executar o seu orçamento dentro das prioridades, você não está fazendo o trabalho da melhor maneira possível, né? E acho que aí o Bahia falha feio mesmo, e não trazer esse atleta. O time, de fato, para mim, incorporou com as contratações, para mim não resta dúvida para mim, assim, em relação a isso, mas não ataca o seu principal defeito em campo, que é não conseguir concluir em gol ou transformar em gols as oportunidades que criam o seu volume ofensivo. Então, isso vai continuar acontecendo, talvez melhore um pouco com o Biel, com o reposicionamento de Ratão, e aí vamos colocar que ele falou isso também na entrevista, achei importante, que tanto se é ele que faz isso junto com o Paiva, ele vislumbra um possível deslocamento de Ratão para essa posição, e tanto eu quanto o Cleito também já comentamos isso, a maneira de Ratão jogar. O Bahia não joga exatamente com 9, o Bahia não joga com 9 que preenche a área o tempo todo. O Bahia joga com um jogador que é quase um segundo atacante, que se desloca, mas que precisa fazer o trabalho sujo do 9 também, né? E a única coisa que Everaldo faz de bom, entre aspas, é esse trabalho sujo. Ele, de fato, se posiciona, vai em cima dos zagueiros, briga as bolas de cabeça, tá ali pedindo bola, né? Faz espaço dentro do campo. Isso ele faz. Mas o resto todo, que é o mais importante, ele não faz. Então, esse papel pode ser feito por Ratão, né, no planejamento deles, mas isso não tira deles a responsabilidade de ter falhado, né, de não ter agido da melhor maneira possível na janela. Que eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!